Pessoal, vamos para a correção da página 52. Perguntinha A. Quem são os participantes de cada situação de comunicação acima? Então, pessoal, da primeira situação participam 2 alunos e da segunda situação participam um aluno e um professor. Vamos agora para B. Em qual das situações há mais intimidade entre os participantes? Justifique sua resposta. Então, há mais intimidade entre os 2 alunos, provavelmente pelo fato de serem amigos, de conviverem diariamente, de terem a mesma idade, etc. Certo? Vocês perceberam que a linguagem empregada em cada situação é um reflexo da situação comunicativa. Vamos agora para a página 53. Quais características se referem à linguagem usada na situação A? E quais se referem à linguagem usada na situação B? Indique escrevendo A ou B nos espaços abaixo. Então, mais séria, B. Mais espontânea, A. Mais descontraída, A. Mais elaborada, B. Quem acertou, coloca um certinho ao lado. D. Em sua opinião, por que a linguagem mudou de uma situação para outra? Pessoal, então de uma situação para outra mudaram os participantes e a intimidade que existia na primeira situação deixou de existir na segunda. Quem acertou, coloque um certinho ao lado. Vamos para 2. Na situação A, o aluno utiliza a expressão tá osso para caracterizar a questão de geografia. Essa expressão indica que a questão estava difícil, fácil ou errada. Difícil, pessoal, coloquem um xizinho. 3. A palavra se, usada na situação A, é um uso mais descontraído da palavra. Se, você ou vocês. Então, de você. Coloque um xizinho no você. Note que o tipo de linguagem variou conforme a situação de comunicação. Na situação A, a linguagem é mais descontraída, por isso o emprego dos termos tá osso e se. Na situação B, a linguagem é mais séria e segue a norma padrão, ou seja, segue as regras gramaticais estudadas na escola. A linguagem mais séria, que busca seguir a norma padrão da língua, é chamada linguagem formal. E a linguagem mais espontânea, descontraída, que não procura seguir a norma padrão da língua, é chamada linguagem informal. Vamos agora para a correção da página 54. Atividades. 1. Analise as situações a seguir e marque F para as que devemos utilizar a linguagem formal e I para as que podemos utilizar a linguagem informal. Então, vamos lá. Uma consulta com o médico. Então, F, linguagem formal. Uma conversa com os amigos. I, que é uma linguagem informal. Uma apresentação de trabalho. F, linguagem formal. Um jantar com familiares. I, linguagem informal. Um e-mail descontraído para um amigo. I, porque é linguagem informal. Um e-mail de reclamação para uma loja. 2. As falas a seguir utilizam uma linguagem informal. Reescreva cada uma delas usando a linguagem formal. A. Doeu pra caramba a bolada que levei. Aí vocês irão passar para a linguagem formal. Doeu muito a bolada que levei. B. Hoje na casa do Jorge vai rolar uma festa maneira. Hoje na casa do Jorge vai acontecer uma festa divertida. C. E aí, meu, como cê tá? Oi, amigo. Como você está? Ponto de interrogação. Não esqueçam de pôr a vírgula
porque aqui temos que separar, tá? O oi, vírgula, amigo, vírgula. E não esqueça de colocar as pontuações, tá? Sempre no final da frase. D. Tô quebrado, trampei muito essa semana. Estou cansado, vírgula. Trabalhei muito essa semana, ponto final. Vamos agora para a página 55. 3. Veja a cena a seguir e analise as duas falas do piloto. Depois responda as questões. Cara, tô pregado, não vejo a hora de chegar ao hotel e relaxar. Agora vamos para outra fala. Boa noite, senhores passageiros. Iniciamos nossos procedimentos de descida. Agradecemos a preferência e desejamos a todos um excelente fim de semana. A linguagem que o piloto usa para falar com o copiloto é formal ou informal? Pessoal, é informal. Prestem atenção. B. Para falar com os passageiros, o piloto usa uma linguagem formal. Leiam direitinho as falas para vocês perceberem a diferença. Então, C. Copie da cena um exemplo de cada tipo de linguagem. Então, uma linguagem formal e uma linguagem informal. Então, vamos lá. Boa noite, vírgula, senhores, ponto em vírgula. Agradecemos a preferência. Informal. Cara, vírgula, tô pregado, ponto final. D. Por que o tipo de linguagem usado pelo piloto mudou de acordo com a situação? Esta pergunta era para ter respondido no caderno. Copie a pergunta, coloquem a página, a data e responda. Obviamente ficaria assim essa resposta. Então, é porque a linguagem formal é usada, entre outras situações, quando se fala com alguém, com quem se tem intimidade. Então, usamos uma fala informal, certo? Assim como era o caso do copiloto, companheiro de trabalho. Então, ao se dirigir aos passageiros, um público para o qual o piloto presta serviço, sem qualquer vínculo íntimo, foi preciso adequar a linguagem ao contexto. Então, foi usado uma linguagem formal. Então, o copiloto e o seu companheiro estavam usando uma linguagem informal. O piloto, como ele presta serviços, né? Ele usou uma fala formal para falar com os passageiros. Deu para entender, pessoal? Quem acertou, coloca um certinho ao lado. Vou deixar para vocês a produção de texto da página 56, que fala sobre um debate. Neste capítulo, você conheceu os direitos e deveres das crianças e dos adolescentes. Agora iremos fazer a leitura de um trecho, tá? Sobre um debate. Então vamos lá. Para planejar o texto, leia o trecho da notícia abaixo. O trabalho no Brasil é proibido para menores de 14 anos e desta idade até os 15 anos. Só é permitido na condição de aprendiz. Entre os 16 e 17 anos, o trabalho é liberado, desde que não comprometa a atividade escolar e que não ocorra em condições insalubres e com jornada noturna, tá? Então veja abaixo, Brasil, menor de 14 anos, não pode trabalhar no Brasil. Portal Brasil, certo? Ao lado, vivendo valores. Conhecer as leis nos ajuda a entender quais são os nossos direitos e nossos deveres. Ao exigir nossos direitos e cumprir com os deveres, estamos contribuindo para que o mundo seja mais justo para todos. Vejam abaixo o que seria insalubres. Então, seria ruins para a saúde, certo? Então, o objetivo desse debate é sugerir soluções para o problema do trabalho infantil. Para isso, vocês vão debater sobre as seguintes questões.
O que pode ser feito para combater o trabalho infantil? Pessoal, vou adaptar esta atividade, tá bom? Aqui da página 56, o debate. Vocês irão fazer no seu caderno de língua portuguesa, para depois poder responder a página 57, certo? Então, para saber mais sobre o assunto, pesquisem informações na internet, em livros, revistas, jornais e etc. Anotem as principais informações pesquisadas em um rascunho para que vocês possam utilizá-las durante o debate. Esse debate será feito entre seus familiares, certo? Escolha um lugar legal, façam uma roda e comentem sobre o debate, tá? Então, debate sempre tem opiniões. Agora, a página 57. Vamos colocar em prática. Após o planejamento, é hora de começar o debate. Vamos pular o item 2. Vamos para o 3. Utilizem um tom de voz adequado a fim de que todos os participantes consigam ouvi-los. 4. Caso você ou alguém do seu grupo queira responder ou acrescentar alguma ideia ao comentário do outro grupo, fale de modo educado e no tempo estipulado para os comentários. Montem o grupo com seus familiares, tá? Avaliando o debate. Vou adaptar essa parte, porém, este debate será escrito em seu caderno de língua portuguesa, tá? Porque aí depois eu vou pedir o caderno para fazer correção e irei corrigir as perguntas, tá? Do debate. Sempre tem perguntinha. De um grupo para o outro. Agora aqui continuando, verifique seu desempenho. Aí aqui vocês irão avaliar, tá? Colocando um joinha, um mais ou menos ou um ruim. Aí vocês irão colocar um X. Não esqueça que conforme a perguntinha, vocês irão sempre estar introduzindo os seus familiares, tá? Aí conforme o debate, a pesquisa, ou seja, aqui na última, conseguimos realizar o debate no tempo estipulado pelo professor, lembrando que o debate tem que ter um tempo. Aí vocês observem, tá? Esse tempo de debate que vocês irão concluir, aí vocês irão marcar o xizinho aqui, tá? Aqui na perguntinha. Vou deixar também para vocês fazerem a página 58, o que estudei. Vocês irão copiar no caderno de língua portuguesa. Até a próxima aula.